Boa noite, meus irmãos. Dá para diminuir essa luz aqui para botar um cabelo a mais aqui? Tô brincando, gente. É impossível, né, Cléo? Obrigado, mano. Show de bola. Me ajuda, Dudu. Meus irmãos, eu quero partilhar com vocês o que o Senhor tem falado ao meu coração nesses dias. Na verdade, são alguns meses que Ele vem me fazendo olhar para dentro, né? Porque o normal é olhar para fora, né? E o natural nosso é sempre ver o que está à nossa frente. Mas aí o Senhor teve um dia que Ele teve que me frustrar em algumas coisas para mim poder olhar para dentro. E aí eu comecei a olhar para dentro e eu vi que ainda tinha muita coisa que eu achava que não tinha mais. E é o que eu quero trazer para compartilhar nessa noite com vocês, com um propósito de edificação, não apenas de uma informação do que o Senhor está fazendo, mas o que eu tenho orado é para que o Senhor toque o interior de cada um dos irmãos e que vocês consigam também olhar para dentro e ver como está o nosso coração e de alguma forma a gente poder glorificar o Senhor com tudo que Ele vem nos mostrar ou que Ele está nos mostrando. Antes de entrar na mensagem, para vocês entenderem um pouco, eu lembro que a última vez que eu ministrei aqui, louvor no caso, eu errei algumas notas, deu tudo errado como eu planejava. Saiu do controle, saiu do meu controle. E aí acabou tudo, talvez para alguns irmãos tudo normal, tudo certo. A não ser os que são músicos, né, que têm ouvido afinado. Mas aí o irmão divino ficou frustrado de uma forma como nunca eu estive, sabe? Nunca. E aí a Carla, minha esposa, sabe muito bem que eu fiquei em crise mesmo. E aí conversei com os nossos irmãos do louvor, pedi perdão por ter errado, por ter feito os errar. E a convicção que eu tinha no meu interior essa era a minha teoria, né? Eu não gosto de errar e não gosto de fazer o outro errar. Falei isso para algumas pessoas. E ao orar e buscar, por que que eu comecei a visitar esse lugar? Porque me incomodou muito. E eu já tinha errado outras vezes, todo mundo erra. Mas me deixou em crise mesmo, fiquei mal, muito mal. E quando eu fui para um lugar de oração e o Senhor... Eu lembrei do que a profetisa Rosa falou para o Cléo, né? Tu está muito vivo. O Espírito só faltou falar isso. Ele falou assim, isso aí é orgulho. Porque quando você acerta, você fica muito feliz. E é normal, todo mundo fica feliz. Só que quando erra, não é para ficar frustrado como você ficou. Quando erra, você desanima, mas quer o quê? Quer crescer, vai avançar, vai pegar, né, as técnicas, etc. e tal. Mas ficar frustrado como você ficou, tem a ver a sua imagem. Tem a ver o seu plano que eu frustrei naquele dia. Para que eu vá te levar para um lugar de poda, de tratamento. Então, de lá para cá, eu comecei a olhar para o meu interior. E o que eu vou falar hoje é sobre esse lugar que o Senhor quer nos levar para nós restaurarmos a imagem de Cristo. O tema da mensagem é restaurando a imagem de Cristo. Porque nós bem sabemos algumas coisas que o pecado nos afeta. Algumas coisas que Adão, de alguma forma, atinge a nossa vida por conta do pecado, por conta da queda. Mas nessa noite eu quero também trazer, e eu peço que os irmãos me ajudem, a restauração da imagem de Cristo. Porque nós bem sabemos que, assim como Adão caiu e nos levou à morte por conta do pecado, o segundo Adão também trouxe vida e nos leva à redenção por meio da sua morte e ressurreição, que é Cristo Jesus. Jesus, ele veio e ele anulou toda a sentença, toda a dívida que estava sobre nós. Então, abra sua Bíblia em Filipenses 2, no versículo... Eu vou ler no versículo 1 até o 11.
Filipenses 2, versículo 1 ao 11. Que o Senhor nos dê esse sentimento, que o Senhor nos leve para esse lugar. A minha versão vai dizer assim. Filipenses 2, do versículo 1 ao 11. Vamos lá. Portanto, se existe alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há profundo afeto e sentimento de compaixão, então completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, ou o mesmo sentimento, tendo o mesmo amor e sendo unidos de alma e mente. Verso 3, não façam nada por interesse ou por vaidade, mas por humildade, cada um considerando os outros superiores a si mesmo, não tendo em vista somente os seus próprios interesses, mas também os dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo ou o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que ele deveria ser retido ou se apegar. Verso 7, pelo contrário, ele se esvaziou e assumiu a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. 8, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Por isso, também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está sobre todo nome, para que o nome de Jesus todo joelho se dobre, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia. E ao visitar o meu interior, sabe? E esses dias o Senhor usou o Melvin na ministração, e ele fala muito sobre essa passagem que é muito conhecida, que para mim não tem que explicar nada, porque ela é autoexplicativa, né? Se explicar, estraga. Ela vai apontar para uma humildade que Cristo deixou para que nós possamos seguir. Tentei organizar aqui, vamos ver se vai dar certo, em nome de Jesus. Eu coloquei o ponto 1, o orgulho como raiz da queda. O orgulho como raiz da queda. Isaías 14, no versículo 12 ao 15, vai dizer assim, Isaías 14, 12 ao 15. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada? Como foi atirado à terra, você que derrubava as nações? 13. Você dizia em seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus, e eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. 14. Subirei mais alto que as altas nuvens e serei como o Altíssimo. Guarda esse trecho final. Serei como o Altíssimo. Gênesis 3, no versículo 1 ao 7, vai falar da tentação que a serpente traz sobre Eva no jardim. Só que antes disso, Deus fala algo e dá algumas orientações que a gente conhece muito bem, que era não comer daquele fruto, daquela árvore que estava no centro do jardim. Caso eles comessem, certamente morreriam. Só que a serpente, mais astuta do que todos os animais, pega o que Deus falou e dá uma distorcida, deturpadazinha, troca algumas ordens de algumas coisas e consegue de alguma forma tocar o interior de Eva. Gênesis 3, do versículo 1 ao 7. Vamos lá juntos? Gênesis 3, do 1 ao 7. Que diz assim: mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim?
A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer ele, nem tocar nele, já acrescentou, né? Para que não venham comer e morrer, para que não venham morrer. Então disse a serpente à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, lembra do serei como o Altíssimo que nós lemos? É a mesma palavra, que sereis como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Se atenta para esse versículo, irmãos, versículo 6. Vendo a mulher que a árvore do jardim era boa para se comer, agradável aos olhos, e a árvore desejável para dar entendimento, então tomou do fruto e comeu, e também deu ao seu marido. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuravam folhas de figueira e fizeram cintas para si. Olha só como a antiga serpente, Satanás, né, o nosso adversário, ele é astucioso quando nos aponta para esse lugar. Lá em Isaías nós lemos que serei como o Altíssimo. Ele quis tomar o lugar de Deus, ou pensou que seria como Deus. Em seguida, em Gênesis, ele traz o mesmo sentimento, é o mesmo veneno. Se você for pesquisar depois, é a mesma palavra, na sua originalidade é a mesma palavra, serei como Deus, e essa aqui, como os seus olhos se abrirão, e como Deus, do versículo 5, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então, em Gênesis, ele usa aquele veneno, em Isaías usa aquele veneno, em Gênesis repete aquele veneno, de trazer para o homem um sentimento de querer ser como Deus. Sendo que, quando Deus nos cria, Ele nos cria a sua imagem, a sua semelhança, né? E o que me chama a atenção, olhe comigo no versículo 6. Vendo a mulher que a árvore era boa para comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, ela toma do fruto e come. Quando a gente lê o texto, a gente só vê assim, a serpente fala, a mulher pega o fruto e come. Pelo menos eu vi assim. Quando nós vamos para o texto, a gente vê que ela olha, que ela vê que é boa, para dar entendimento, para o seu ventre, analisa, e aí ela come. E esse sentimento começou a me chamar a atenção por conta daquele sentimentozinho que eu tive ali, de uma frustração. Uma setazinha, sabe? Porque eu comecei a olhar para dentro. E geralmente a gente olha para o outro. Geralmente a gente só vê o defeito no outro, o problema no outro, em todo o contexto. E o Senhor me fez olhar para dentro e viu que havia um veneno que foi liberado sobre mim naquele momento. Voltando para o texto. O orgulho foi a causa da queda do anjo do céu, que foi lançado do céu. A serpente usou a mesma tentação no Éden. O orgulho é sempre um convite para a autossuficiência e a rebelião contra Deus. Mas nós lemos no início que a humildade nos leva para mais perto dele. Tende em vós o mesmo sentimento. O sentimento igual, semelhante, o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Mas, irmãos, nós, de alguma forma, nós vamos ser tentados até os últimos dias, se nós não estivermos atentos a olhar somente para nós. A olhar somente para aquilo que o nosso ventre, ela é desejável aos olhos, ela é boa para dar entendimento, ela é, poxa, é muito lindo esse fruto, olha que lindo, olha que brilho, ele brilha, olha esse jambo bonito, olha esse cupuaçu cheiroso, né? Olha esse açaí maravilhoso, o pessoal fala que é maçã, não tem nem maçã no texto, enfim, ela é linda, ela é desejável, ela vai saciar a minha fome, só que em um momento ela esquece do que Deus falou antes. E cara, nós somos levados para esse lugar. Deus olha assim para Carol, Carol, você é isso, top. Em seguida vem a serpente e fala isso. Nós, na nossa natureza, e se nós não estivermos em discipulado, em conexão, em entranháveis afetos, que a gente fala tanto e ouve tanto, um irmão iluminando o interior do outro, a gente vai ouvir
o que a serpente falou e se esquecer do que Deus já falou sobre nós. E o que eu quero dar ênfase é, Filipenses, tenham em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Eu trouxe essa reflexão, e eu trago essa reflexão sobre o sentimento de orgulho que ainda nos visita. Por quê? Porque vai continuar tentando sobre nós. Porque a rivalidade, não vou dizer a rivalidade, mas o que vai destruir o sentimento de humildade é o orgulho. Porque se eu não sou humilde, cara, o que vai me afetar? O orgulho. Que é olhar para mim mesmo, é pensar somente em mim, é ter somente os olhos para aquilo que alimenta o meu ventre. Aí Cristo vem e nos mostra que devemos ter o mesmo sentimento que eu vi nele, que era Deus, não, mesmo que ele tinha direito, ele não se apegou àquilo, mas ele se esvaziou, se humilhou e foi fiel até a morte, morte de cruz. Amém? O orgulho divide, cega, nos afasta da dependência de Deus. Ponto 2. A divisão como fruto do pecado. Lá nós falamos, né? Surgiu em Gênesis, surgiu lá na passagem de Isaías, em Gênesis se repete. Gênesis 3, no caso, né? Em Gênesis 11, o mesmo sentimento de divisão, ele é propagado. E a mesma palavra que foi de Isaías, na originalidade, que foi em Gênesis 3, ela se repete em Gênesis 11, a famosa Torre de Babel. Porque lá ela vai citar assim, vamos construir uma cidade para nós, para quê? Que o nosso nome seja conhecido, célebre. E para que nós sejamos influentes, né? De alguma forma. Para que o nosso nome seja conhecido, é a mesma palavra de sereis como Deus, sereis como o Altíssimo, é a mesma palavra. Então é o mesmo sentimento, o mesmo veneno, vou dizer assim, que a serpente vem repetindo. Se você for olhar as escrituras, ele só vai mudando de roupagem, mas o sentimento, o veneno é o mesmo. E os dias de hoje, o veneno é o mesmo. Pode mudar as estações, o veneno é o mesmo. É querer nos levar para um lugar onde nós somos o centro. Nós somos a vítima de todo o problema. Eu acho legal isso. É engraçado, é triste ao mesmo tempo. Porque quando a gente chega na comunidade, por exemplo, muitos, né, chega ferido, machucado por algumas coisas. Só que a gente sempre olha para o outro. O outro me feriu, o outro me feriu. Depois de um tempo, parece que a consciência a poeira vai baixando. Deus vai nos colocando nos lugares, nos adequando, nos trazendo maturidade. Você começa a olhar para dentro. E aí você fala assim, cara, não era o outro não, era Deus mesmo frustrando a minha ambição. Deus frustrando o meu ego, que eu queria tomar um lugar top, eu achava que ali ia ser o meu trampolim na vida, que ali eu ia, né? Aí Deus fala assim, peraí, João 15, aquele que dá fruto, eu podo, para que dê mais fruto ainda. Mas aquele que ele corta é para a morte, mas Deus não corta quem está frutificando. Esqueça o frutificar de números, tá? Por favor, né? Numérico não só. Mas é o frutificar de vida mesmo, sabe? É aquele que está ali caminhando, buscando. Todos nós que estamos ali lutando, com maior dificuldade, com as crises, com as batalhas do dia a dia, mas ali lutando, tenta fazer um propósito e às vezes não consegue da forma que desejávamos, não isentando a responsabilidade, mas continua, sabe? Faz um bom planejamento, vou visitar 10 irmãos, aí consegue visitar um, fica frustrado. Amém, irmão, glória a Deus. Tem um corpo visitando. Então, o nosso Deus, ele é um Deus que às vezes não, sempre vai nos frustrar se necessário for. Isso é maravilhoso, irmãos. Nós estamos num tempo, vou só abrir um parênteses aqui, onde nós não estamos preparados para frustrações. Parece que Deus é o nosso garçom que tem que dar tudo assim, ó, de bandeja, mas na verdade não. Pelo menos eu consigo olhar dessa forma. Eu falo, Senhor, para mim é uma honra estar fazendo parte do teu reino. Para mim é uma honra ser participante do que o Senhor está fazendo na terra. O Senhor conta comigo, logo eu. Cheio de dificuldades, mas Ele nos escolheu, irmãos. Que tenham em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. O mesmo, não é diferente, é o mesmo sentimento. Que esteja em nós essa consciência de, cara, Deus nos escolheu, Ele decidiu usar a igreja. O corpo de Deus na terra é a igreja, o movimento de Deus na terra é a igreja. Mas parece que a gente não
de uma forma universal, não está entendendo isso. Né? A gente estava conversando de manhã e é maravilhoso, abre um outro parênteses, a relação é maravilhosa. Porque eu estava lá carregando pedra com o Janiel, com o Jorge, e ali numa conversa muito bacana, a gente até brincou sobre uma frase que é muito usada, e na quarta-feira foi citada. Não olhem para mim, irmãos, olhem para Jesus. Parece até humilde, né? Mas às vezes é carregado de orgulho ou de isenção de responsabilidade. Porque Pedro vai dizer, olhe para nós. Eu não sou o top. Por que vocês estão me olhando? Que eu acabei de curar o cara aqui. O Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó que fez isso. Não foi eu não. Então, mas olhe para nós, porque nós somos a imagem do Deus invisível. Então nós precisamos ir para esse lugar. No sentido, tenho dificuldades? Tenho, cara. Tenho fragilidade? Tenho. Mas eu preciso ter consciência. E a gente conversava sobre isso, porque nós estamos vivendo dias que nós queremos nos movimentar por sentimento. E aí é onde vem o veneno da serpente. Você precisa olhar o fruto, ver que é lindo, ver que ela é desejável para dar entendimento, que ela vai saciar o meu ventre, e aí eu vou e como. Porque ela agiu pela sensação, pelo sentimento. Mas Deus tinha falado na consciência. Deus fala, não come. E Deus fala conosco, não façam isso. E a gente finda, daqui a pouco está lá, capengando, todo sujo. Mas Deus é tão maravilhoso que Ele nos dá sempre uma nova chance. E que essa noite o meu anseio é que seja uma oportunidade de nova chance para nós. De renovo, sabe? Se nós não estamos tendo o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e não digo que eu estou tendo em plenitude, mas eu estou caminhando, como nós conversamos também, é o meu anseio ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Irmãos, hoje é a oportunidade. Às vezes a gente fica deixando passar a oportunidade. Amém? Deixa eu voltar aqui, senão me empolgo. Terceiro ponto, a tentação do diabo e a vitória de Cristo, cara. Agora é a nova fase, é a boa notícia, mano. A tentação do diabo e a vitória de Cristo. Mateus 4, no versículo 1 ao 11. Mateus 4, do versículo 1 ao 11. Jesus, ele é batizado, levado ao deserto. E aí eu vou ler junto, irmão. A gente já conhece, mas a gente precisa relembrar isso. Mateus 4, do 1 ao 11. Diz assim: Então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, ele teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: Se tu és filho de Deus, mande que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: Está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o diabo o levou à cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e disse, no versículo 6, se você é filho de Deus, se jogue daqui para baixo, porque está escrito, ele dará ordem aos teus anjos ao seu respeito, e com as suas mãos ele o segurarão, para que você não tropece em alguma pedra. Verso 7, Jesus lhe respondeu, também está escrito, não ponha à prova o Senhor seu Deus. Depois o diabo o levou ao monte mais alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor, e ele disse, tudo isso lhe darei, se prostrado me adorar. Verso 10, Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor seu Deus, e só a ele preste culto. Então o diabo deixou, e os anjos vieram e o serviram. Satanás tentou Jesus com poder, glória e orgulho. Satanás tentou Jesus com poder, glória e orgulho, na humanidade. Mas Jesus foi fiel até a morte. E morte de cruz. Por isso que Paulo começa a dizer, tem em vocês o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Porque se vocês tiverem o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, vocês vão ser tentados em poder, glória, honra, qualquer coisa, em orgulho, mas vocês vão ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Pelo coletivo, não na individualidade. Por que a gente cai? Porque a gente vai para um lugar de individualidade. A gente não fica... tem nosso dilema aqui, né? Quem confessa tentação, não confessa pecado, irmãos. Nós somos treinados quando nós nos convertemos a não abrir o coração para o outro.
E aí eu vou até abrir uma aspa aqui, me desculpe se lhe ofender. Um parêntese, né? Desculpe aqui se lhe ofender, mas não é com a intenção de lhe ofender. Às vezes a gente não abre o coração com a fala de mas se eu abrir o coração, todo mundo vai ficar sabendo. Mas o que tem a ver? Se eu não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Eu não estou falando que é fácil, tá? Porque eu fui esse cara que guardei pecados há anos para poder confessar para alguém que eu julgava ser alguém de confiança para guardar. Mas hoje, nesse tempo, eu fico pensando, eu falei, cara, muito orgulhoso, muito cheio de mim mesmo. Muito vivo. E hoje nós estamos num lugar, não que é melhor do que nenhum outro lugar, mas se assemelha a um lugar seguro. Nós estamos caminhando para esse lugar de segurança. Nós temos, de fato, estamos sendo discipulados para isso. Eu tenho certeza, se você abrir o seu coração para qualquer um desses irmãos aqui, o presbitério, ninguém vai soprar o vento dizendo o que você fez. Não é esse o intuito. Mas nós estamos tão vivos que nós não temos essa capacidade. Porque o cara que está morto, meu amigo, ele rasga, ele fala, eu fiz isso, eu pequei, contra ti pequei. Então nós vamos chegar lá, eu creio em nome de Jesus. E a oportunidade é hoje, irmãos. Nós estamos nesse ambiente que é um ambiente que nos leva para esse lugar. Jesus venceu através da palavra e de submissão. Palavra e submissão. Jesus venceu através da palavra e da submissão. E Ele quer que nós tenhamos o mesmo sentimento que houve nele. Que nós tenhamos a palavra encarnada em nós e nos sujeitemos uns aos outros. Difícil, né, mano? Na nossa carnalidade, chega, grita a carne. A gente está muito vivo às vezes. Eu chegar e me submeter, a não ser que seja mais velho que eu, e olhe lá ainda. Aqui, se ele fosse, se eu julgar que ele é superior a mim, aí eu me submeto. Infelizmente, nós ainda vivemos esse veneno, ainda nos visita, sabe? Mas Cristo nos deu essa luz. Cristo nos iluminou e disse, tende em vós o mesmo sentimento, né? Paulo dá ênfase nisso. Resistimos ao diabo se vivermos a palavra e na dependência de Deus. Nós resistimos ao diabo se vivermos pela palavra e na dependência de Deus. Encaminhando para a conclusão. E aí tem 3 horas aí, né? Quando fala assim, né? Caminhando para a conclusão. Brincadeira, gente. Resistimos ao diabo vivendo pela palavra e na dependência de Deus. Ponto 4. A vida de cruz. Jesus nos chama para uma vida de cruz, de humildade e de martírio. Jesus nos chama para uma vida de cruz, de humildade e de martírio. Lucas 9, 23. Você não precisa abrir não, se você quiser. Tome cada dia a sua cruz. Se aquele quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Lucas 9, 23. Cristo nos chama para esse lugar, irmãos. Cristo nos chama para esse lugar de renúncia diária, de renúncia contínua, de humilhação nele. Só que a palavra humilhação hoje, ela traz um sentimento tão ruim, porque a gente está muito vivo, né? Quando fala se humilha, o cara, eu vou me humilhar? Jamais. Mas Cristo é o nosso modelo, irmãos. Eu tenho experimentado, ao olhar para dentro de mim, que Deus tem feito coisas. Inclusive, a boa notícia não é olhar para o problema, mas é ver aquilo que nos traz liberdade ou nos cura desse problema. Porque o veneno que me afetou, não pelo fato de o contexto onde eu estava, mas é porque o coração não estava posicionado certo. Hoje, para a glória de Cristo, lembro na quarta-feira, quando a profetisa Rosa, ela vai lembrar, a gente estava aqui ministrando, todo mundo sentado, e ali ela, muito ousada no Senhor, ela trouxe uma libertação no nosso interior. E a partir dali, sobre uma postura que nós devemos ter. Eu falei, cara, eu não tenho que me mover pelo sentimento. Quem se move por sentimento entendeu o que é fé. Porque fé não tem nada a ver com sentimento. Nós nos movemos e depois sentimos. E se não sentir, está tudo bem também. Mas eu sei que nós vamos sentir.
Mas se nós nos movimentarmos, Deus vai fazer. Então, hoje, para a glória do Senhor Jesus, eu tenho me posicionado no sentido assim, eu vou para a quarta, mas eu não vou ficar da forma que eu estou me sentindo. Estou cansado, vou ficar ali. Não, eu vou me esforçar, eu vou me dedicar, eu vou me esticar. Eu vou, de alguma forma, tentar cooperar. Nem que seja para trazer uma água para o irmão, orar para o irmão, ou abraçar ele e tocar nele. Porque às vezes a gente fica preocupado assim, o que eu vou orar? Meu Deus do céu. Às vezes o Senhor só vai te falar assim, chega aqui, ó. Só toca, só dá um toque. E aí esse toque era o que ela estava orando. Senhor, se tu me ama, toque em mim. Estou me sentindo tão sozinha, Jesus. Me dá um sinal se tu me ama e chega alguém. Aí já era, mano. Eu tive uma experiência, começa um encontro com Deus há anos atrás. E a gente fica impactado, né? Depois daquelas ministrações de amor. Eu me sentia, cara, um devedor extremo. Muito amor, muita presença, muito constrangido. E aí eu lembro que estava num momento lá e eu fiz uma oração, assim, eu fechei os olhos, mas bem baixinho, não dava para ninguém ouvir. Chorava muito. Falei, Senhor, queria tanto um abraço teu. Falei desse jeito, queria tanto dormir, antes de dormir hoje, receber o teu abraço. Usa alguém que vai caminhar comigo, que vai me ajudar. Foi imediatamente, irmãos. Veio alguém por trás e me abraçou assim, ó. Me abraçou assim e eu chorava, porque para mim foi a resposta do que eu orei. Por quê? Porque o ambiente estava regado da presença, sabe? E nós precisamos crer sem duvidar, porque a gente é movido por sentimentos, irmãos, nós não podemos. Eu quero encorajá-los a não se movimentar pelos sentimentos. Sabe o dia que a apatia bate na porta? Cara, hoje eu não vou sentar e ficar no meu canto. Amém, irmão, glória a Deus. Mas dê um passo. Fica de pé pelo menos, sabe? Venha com fome, com vontade. Eu não sei você, mas quando eu me converti, eu ficava igual um louco, procurando culto, não tinha culto na minha igreja, eu queria em outra igreja, eu queria, é uma fome. E nesses dias, depois que a profetisa Rosa nos encorajou a tomarmos uma postura, que na quarta nós devemos, não é uma plateia, mas nós fazemos parte da movimentação do que Deus está fazendo, orando, intercedendo e tudo, eu tomei isso para mim, o Senhor me levou lá na conversão. Quando eu acordava no dia ou no dia antes, ou no dia de culto, eu ficava, Senhor, hoje tem culto, visita aquele lugar, acampa os teus anjos, e vai quebrando, e vai isso, e vai aquilo, vai preparando, e toca o pessoal do louvor, toca o pessoal da introdução, sabe? E eu chegava, aí ficava ali, como a Duda falou hoje, né, no chuveiro, cantava, tal, não sei o quê, mas é outro contexto, né? A Duda falou. É porque eu lembrei. E aí no chuveiro você louvava e tal, e quando chegava no culto, tinha Deus para te mimar, tocava os mesmos louvores que você estava adorando durante o dia. Aí você se sentia, meu Deus, eu estou conectado com o Senhor, e se derramava. O Senhor me lembrou disso, porque é uma postura que o Senhor nos chama para não perder. O Senhor não quer que a gente deixe esse lugar. Esse primeiro e único amor, não é lá do passado, mas é porque era. Não, o Senhor quer que seja contínuo. É uma chama que nunca se apaga. E eu digo, meus irmãos, tem me ajudado muito. Tem renovado o meu interior. Sabe, o divino que com algumas pessoas eu conversei, mas eu acho que isso, aquilo, era balela, sabe? O Senhor tem renovado o meu interior. Então, não vamos nos mover por sentimentos, irmãos. Em nome de Jesus. Último ponto, a unidade gera autoridade em Cristo Jesus. A unidade gera autoridade em Cristo. João 17, 21 e 23. João 17, 21 e 23. Vamos ler junto para concluir. Lembrando, nós não nos movemos pelo que sentimos, irmãos. Vamos nos libertar desse lugar, de não nos mover. Se você puder ficar de pé, eu te convido, em nome de Jesus. Só quem puder, quem não puder pode, né, como minha princesa, minha mamãe aí, pode ficar sentada. João 17.
versículo 21 e 23, que diz assim: a fim de que todos sejam um, e como tu, ó Pai, estás em mim, e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes transmiti a glória que me deste, para que sejam um, como nós somos um. Verso 23, eu neles, tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviaste e os amaste, como também amastes a mim. Amém? A unidade gera autoridade em Cristo. Cristo nos chama para esse lugar de unidade. E num ambiente de unidade não há espaço para orgulho. Num ambiente de unidade gera em nós autoridade. E ao gerar autoridade, todo o orgulho do nosso interior, ele se dissipa, sabe? É como se esse ambiente de unidade, ele fosse a palavra que passei o dia falando, qual é, Janielson? Uma denúncia. Agora eu lembrei, viu? Esse ambiente de unidade gera em nosso interior uma denúncia se há ainda orgulho em nós, se há ainda esse veneno de nós olharmos para nós mesmos. Porque ali não há espaço para ninguém, a não ser Cristo em nós. Cristo em nós, cara. O Senhor quer nos levar para esse lugar, Cristo em nós, e é a esperança da glória. Glória de quem? Dele. Mas Ele decidiu nos usar. Será que você consegue entender que honra, né? Que homem Jesus é? Que honra é Ele poder nos dar a oportunidade de sermos o corpo dele aqui na terra, como nós cantamos, ter suas mãos, ser os seus olhos, tocar, ser como Ele é, ver como Ele vê. A gente precisa encarnar essas verdades e não apenas verbalizá-las sem entendê-las. Que em nome de Jesus haja em nós esse sentimento que houve em Cristo Jesus. Que houve em Cristo. A igreja só tem autoridade quando ela está submissa a Cristo e ela está em unidade com Cristo. O caminho da cruz e não o caminho do orgulho. Que nós escolhamos o caminho da cruz. Há tempos atrás isso poderia ser estranho aos nossos ouvidos. Não, é caminho de vitória. Mas a nossa vitória está em Cristo. Ele venceu a morte, irmãos. Ele ressuscitou. Ele nos deu vida. E hoje nós estamos nele, em Cristo, nas regiões celestiais. Estamos lá e estamos aqui. Por isso é que venha o teu reino. Que o reino dele venha sobre nós. Que ele venha sobre nós. E se isso for uma verdade na nossa mente, no nosso espírito, o reino vem. E quando ele vem, tudo muda. Porque onde Jesus passou, tudo mudou. Morto ressuscitou, cego enxergou. Pessoas foram convencidas de seus pecados. Então vamos juntos clamar que o reino venha. Eu quero te convidar, meus irmãos, se você sentiu no seu coração que precisa receber uma oração, que precisa dar um passo adiante, que você ainda olha para dentro de si e sente que ainda há um resquício de orgulho, é hora de se expor, irmão. É hora de se expor para a glória de Cristo. Nós estamos em Cristo, nós estamos no Senhor. Amém? Se você sentiu isso, que ainda há áreas que precisam, de um toque do Senhor, eu sei que é difícil, é muito difícil. Mas vamos caminhar juntos para esse lugar de morte, esse lugar de esse lugar de cruz. Enquanto os nossos irmãos vão estar aqui adorando, que haja liberdade em você para vir até aqui. E nós estarmos orando junto. Que haja liberdade, não vai ter vem agora ou depois, não, venha. Você está em casa, só vem. Que o Espírito te conduza até aqui. E junto nós possamos ir para esse lugar, em nome de Jesus. Para a glória dele. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Ah, Senhor. Em nome de Jesus. Ah, Senhor, nós queremos te tocar, Senhor.
Nós queremos ser tocados por Ti também, Senhor. Por favor, Jesus, tira de nós todo o orgulho que ainda está velado no nosso interior. Que essas verdades que nós sabemos na mente, elas venham penetrar no coração e se transformar em verdade sobre o nosso interior, Senhor. Que ela não seja apenas conhecimentos intelectuais, mas que ela venha ser encarnada em nós, Senhor. Gere em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Que não, ó Deus, quis ser apenas Deus em si, mas se encarnou, se esvaziou, se humilhou e foi fiel até a morte, morte de cruz, Senhor. Ah, Jesus, quebra as correntes que nos prende ainda, que os grilhões que ainda prende os nossos pés a dar um passo, Senhor, de crescimento. Que essa noite sejam quebradas em nome de Jesus. Que essa noite seja quebrado em nome de Jesus. Que haja um batismo de humildade sobre nós. Que haja um batismo do Espírito sobre nós. Que nós possamos tocar uns aos outros e abrir o nosso coração, nos submeter um ao outro, crendo que o outro também pode tocar as nossas feridas e trazer cura, porque estamos em Ti e Tu em nós. Que sejamos um, para que o mundo creia que o Senhor nos enviou, Pai. Por favor, Jesus, toca as águas e traz pureza. Toca as águas do nosso interior e traz vida. Aquilo que é morte, Senhor, venha ser tocado nessa noite e venha trazer vida para nós. Por favor, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, por favor.